Boa noite com Jesus a todos, a vocês os poucos que acompanham os nossos vídeos, né? Que são poucos, realmente são poucos, não são todos que se interessam, né? Mas é assim mesmo, tem que ser desse jeito, uns pouquinhos, porque nós sabemos que não é a maioria, é a minoria, né? A gente vê muitas multidões, vai ver o que está acontecendo ali. É uma festa, é um baile, alguma coisa, bebedeira, mulher, tá cheio de gente. Mas quando se trata de falar sobre a palavra de Deus, são poucos, são as minorias mesmo que se interessam. Mas é assim mesmo, nós vamos trabalhar com os poucos, mas aqueles que se interessam pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre mistério, que quer dizer segredo. Umas Bíblias falam mistério e outras falam segredo, né? Então eu vou usar algumas escrituras aqui, para endossar o que a gente vai falar hoje. Porque na verdade eu quero falar hoje sobre a semente da serpente. É sobre esse que vai ser o meu tema hoje. A semente da serpente. Agora, ela está dentro das escrituras. E foi feita uma pergunta. Mas Eva, o que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden? Ela comeu uma fruta? O que aconteceu com ela? Foi um ato sexual? A Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia não deixa nada a desejar. Tudo que a gente precisa está aqui. Mas são mistérios, são segredos. Você tem que entender as Escrituras para você entender a Bíblia. A Bíblia é as Escrituras, então você tem que entender, porque aqui dentro está escondido os mistérios de Deus. Tá? Você vê que quando Jesus falava para a multidão, ele falava por parábolas. Quando ele estava só com seus discípulos, ele revelava aquelas parábolas para os seus discípulos. Você já reparou isso? Pois é. Então a Bíblia ela é revelada para quem? Para os seus profetas. Porque Deus usa profetas. Então os mistérios são para isso, para revelar para nós. Então vamos em Daniel. Daniel 2, versículo 19, diz assim. Olha o que está escrito em Daniel 2, 19. Daniel 2, 19. Eu fiz algumas anotações aqui, que é para não atrapalhar e tomar muito tempo na hora que a gente estiver lendo, né? Então, Daniel 2, versículo 19. Pode ser que o celular vai tocar, mas eu vou desligar ele, porque nessa hora aqui, para atrapalhar, tudo aparece. Mas não tem problema, é assim que a gente vai trabalhar. Daniel 2, versículo 19, está escrito assim, Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus. Você viu? Foi revelado o segredo a Daniel. Você lembra do sonho de Nabucodonosor? Ninguém conseguia, mas a Daniel foi revelado. Por quê? Porque ele ia passar para os outros o que significava isso. Então a revelação dele salvou muito daqueles de morrerem, porque o rei estava determinado a matar todos, se ninguém conseguisse revelar o segredo. Então Daniel revelou para ele. Mas quem revelou foi Deus. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Tá certo? Mistérios, segredo. Agora vamos para 1 Coríntios 2, versículo 7. 1 Coríntios 2, versículo 7. Está escrito assim: mas falamos a sabedoria de Deus
oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Está vendo? Antes dos séculos, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, em revelação, segredo, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Antes dos séculos, nós vamos falar sobre Gênesis, a semente da serpente. Está lá, mas nós vamos mostrar por quê. Porque Deus revela primeiro a um profeta, tá certo? Agora vamos para Colossenses 1, versículo 26. Colossenses 1, versículo 26. Está escrito assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Você viu? A revelação sendo manifesta. Então você vai ficar sendo revelado agora o mistério do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Por quê? Quem que vai falar? Eu? Não. Deus revelou a um profeta para esta era, que no finalzinho a gente vai falar um respaldo sobre ele, tá certo? Agora vamos para Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Está aqui. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. A revelação é para nós. É para nós, os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos, eles nunca vão conhecer a revelação. Vai passar por cima da cabeça deles. Então eu não estou aqui num debate como se fosse um ping-pong. Eu jogo a bola para lá, ele joga para cá, eu jogo para lá, ele joga para cá e fica naquele. É isso, é aquilo, é aquilo. Não. É o que a Bíblia fala. O que a Bíblia falou, é aquilo e pronto. Ponto final. Agora, se a Bíblia não convencer, não vai ser minhas palavras que vai convencer. Então nós vamos mostrar tudo biblicamente, tudo dentro das Escrituras, sobre a semente da serpente. Agora em Amós 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre revela a um profeta primeiro, e o profeta traz para nós. Não é isso que nós lemos? Deuteronômio 29, 29, não é? As coisas ocultas são, as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. Não é isso? Agora vamos para Malaquias 4, versículos 5 e 6. Antes de entrar, isso é necessário antes de nós entrarmos na semente da serpente, para vocês saberem quem foi que falou sobre esse mistério. Homem não tem condição para isso se não for através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que mostra. Depois ele traz para nós e nós, com a revelação do Espírito Santo, aceitamos. Certo? Então vamos lá. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Está escrito assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora eu lhe pergunto: já veio o grande e terrível dia do Senhor? Ainda não. Esse grande e terrível dia do Senhor não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os ímpios serão como cinza debaixo das plantas dos nossos pés. Então esse dia não chegou. Então Deus está advertindo antes através de um profeta, vindicado nas Escrituras. Agora se você for para Apocalipse 10, versículo 7, está escrito desta maneira. Olha aqui, ó. Mas
certos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, o que é uma trombeta? Uma trombeta na Bíblia significa o quê? A boca de Deus, a voz de Deus, é um anúncio, é uma hora de reunião, de reunir as pessoas. A trombeta, quando tocava, todos se reuniam em torno da trombeta. Então essa mensagem é a trombeta que soou nessa era de Laodiceia, a sétima era da igreja. Então é a sétima trombeta, tá certo? Agora, se você olhar essa trombeta aqui, veja bem, a voz do céu tinha falado comigo, tornou a falar e disse: vai, toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma, come, ele se fará amargo no teu ventre e na tua boca será doce como mel. Agora veja bem, a voz do sétimo anjo, tá? Esse assunto aqui nós não vamos entrar nele agora, porque é profundo isso daqui, tá? Eu estou entrando nesse ponto aqui, para quê? Para mostrar para vocês o segredo de Deus revelado a esse profeta, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo que eu vou falar aqui agora não é conhecimento meu, tá? É tudo endossado na mensagem de um profeta que Deus enviou para esse tempo, a qual eu creio de todo o meu coração. Por quê? Porque ele enquadra com as escrituras. E se ele enquadrar na sua maneira de ver, na sua revelação, se Deus, através do Espírito Santo, como foi feito lá em Lucas 24:47, abriu seus olhos para compreender as escrituras, como foi feita com os apóstolos, então eles vão saber quem é Jesus lá. Agora que vocês vão saber quem é o verdadeiro profeta. Agora, o profeta não vem para falar de si, ele vem falar de Deus. Ele é um precursor, que ele vem na frente. Como João Batista, ele foi um precursor da primeira vinda de Cristo. Então, uma coluna de fogo, a mesma que apareceu para Moisés, que apareceu para Paulo, foi fotografado na cabeça desse profeta, da qual eu vou falar aqui agora. E aquela coluna de fogo, saiu uma voz ali que disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. A tua mensagem, isso que vocês vão ouvir é a mensagem desse sétimo anjo, ok? Então vamos começar. Nós vamos começar. Eu tenho notado aqui, que é para não tomar muito tempo procurando as escrituras, mas de qualquer forma a gente vai discorrer as escrituras, que é para mostrar que está escrito. E eu fiz essas, tá vendo? Essas partezinhas aqui, para a gente já abrir em cima direto, para não ficar procurando, ok? Então vamos lá. Gênesis 3, vamos começar. Agora nós vamos entrar em águas profundas. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Foi Deus que fez. Aquela serpente foi Deus que fez. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, era uma pergunta. Olha como ela era astuta. Tá vendo? Ela era mais astuta do que todas as animarias do campo que Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que pergunta. Não. Agora, nós temos que caber em primeiro lugar, antes de a gente decorrer, afundar nesse assunto, nós temos que descobrir primeiro quem é essa serpente, tá? Que o Senhor Deus tinha feito. Então, para a gente descobrir quem é essa serpente, a gente vai para Ezequiel 28. Por isso que eu já fiz isso daqui, A gente vai para Ezequiel 28. Cadê? Ezequiel 28, tá aqui,
Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, Ezequiel, estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E as obras dos teus tambores e todos os teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu era querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estava, no meio de pedras afogueadas andavas. Essa serpente que nós estamos falando está aqui, ó. Estavas no Éden, tá certo? Não é isso que está escrito aqui? Agora nós estamos tentando descobrir agora quem é aquela serpente, tá certo? Agora, vamos para Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Está escrito assim, Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você está conseguindo enxergar que esse dragão aqui é aquela serpente que estava lá no Jardim do Éden? Se você não está conseguindo, eu vou ler de novo. Foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Não é isso que nós estamos lendo aqui? Agora, vamos para Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse 20, versículo 2. Está escrito assim. Isso aqui é no milênio. Depois das guerras de Armagedon, Gog e Magog, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então nós estamos conseguindo ver aqui, ó, que essa serpente é esse dragão, a antiga serpente, correto? Não é isso que nos está mostrando aqui? Agora vamos para Isaías 14. Isaías 14. Primeiro nós estamos tentando identificar quem é essa serpente, para depois a gente continuar o estudo. Isaías, qual? Isaías 14. Vamos lá, Isaías 14. Olha só, versículo 12. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele queria. Ele queria adoração. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, o Criador dele. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Você conseguiu ver quem era ele? Agora, é muito importante nós vermos que o diabo, ele é um espírito. Ele é um espírito. É um anjo. E a Bíblia fala que os anjos são espíritos. Então esse anjo, o espírito, foi lançado na terra. Quando ele foi lançado na terra, foi precipitado, ali no Éden tinha aquela serpente. Agora, quem era aquela serpente? Nós vimos agora, né? Agora, veja bem, nós vamos aqui agora, Gênesis 3, ou melhor, vamos seguir aqui como está escrito, ó, Gênesis 54.
Gênesis não, desculpa. Isaías 54. Isaías 54. Eu vou devagarzinho assim, porque eu quero deixar bem esclarecido esse assunto. Isaías 54, 16. Eis que eu crio. Não, eis que eu criei, Deus falando. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Você está vendo? Deus, ele criou o assolador para quê? Para destruir. Entendeu? Qual que é o fim do diabo? É o inferno. O inferno não foi feito para os filhos de Deus, foi feito para o diabo e seus anjos, os seguidores deles. Então eles estão na terra, eles estão atrapalhando. Agora, ele não gosta de Gênesis nem de Apocalipse, porque Gênesis mostra o princípio dele, e Apocalipse mostra o fim dele. Então ele não gosta disso. Mas agora ele vai ser desmascarado. Presta atenção. Você viu, né? Eu criei o assolador para destruir. Não é isso? Agora, vamos para Isaías 45. Olha o que está escrito em Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. É Deus que faz. O diabo não pode fazer nada. O diabo, ele é impotente. O diabo, ele foi feito justamente para isso. Antes de Deus fazer o diabo, ele já sabia que o diabo seria aquele que corromperia o mundo. Porque nós estamos vendo aqui, ó, ele criou o assolador para destruir. Então ele já sabia. Agora você pode vir com uma pergunta, mas se ele sabia que o diabo seria aquele que corromperia o mundo, por que ele fez então? É justamente por causa disso. Porque Deus, ele tem atributos em si. Ele, para ser salvador, tem que ter uns para se perder, outros para se ganhar. Ele, para ser curador, tem que ter uma doença para ser curada. Deus não adoece seus filhos. O diabo põe a doença e Deus tira. Então Deus está mostrando os seus atributos. Então para que ele fez o diabo? Para mostrar a sua obra redentora, de salvadora, de curador, de amor, porque o diabo é ódio. Então Deus é amor. O diabo não consegue amar. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui que o diabo não consegue amar e nem seus filhos também conseguem amar. Tá? Agora vamos aqui, ó. Vamos voltar agora de novo para Gênesis 3. Depois, se você não conseguir entender, você volta o vídeo mais pausadamente e você vai conseguir entender. Vamos voltar para Gênesis 3 agora de novo. Olha aqui, ó. Gênesis 3, versículo 2 agora. E disse a mulher à serpente, quando a serpente falou para ela, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta que a serpente está falando para Eva. Você vê que essa serpente conversava. Ela não era uma cobra. Ela andava ereta, ela andava de pé, ela era astuta, ela tinha inteligência. Ela tinha um conhecimento. Por isso que ela foi na fonte a mulher, para quê? Para introduzir, já que ele perdeu o trono no céu, agora ele estava usando aquela serpente que o Senhor tinha feito, para quê? Para introduzir a semente dele na terra. Quem era Caim? Era filho da serpente, não era filho de Adão. Agora nós vamos mostrar dentro das escrituras, se é assim ou não é. Olha aqui, ó. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto, não está falando da fruta, maçã, pera, seja lá o que for, não está falando disso, está falando mais do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, e nem tocareis para que não morrais. Agora, Eva estava onde? No meio do jardim. Deus não preparou um jardim para Adão e Eva? Ela estava no meio do jardim, então o fruto da árvore do meio do jardim.
do conhecimento do bem e do mal. E a serpente estava onde? Não estava no Éden? Nós não vimos lá? Estavas no Éden, jardim de Deus? Ela estava lá. Então ela introduziu uma semente. Agora, como que eu vou provar isso? Dentro das escrituras. Vamos aqui, ó. Agora, vamos voltar um pouquinho para Gênesis 2. Olha, Gênesis 2,16 está escrito assim, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem, não foi para a mulher, foi ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comeremos livremente, comerás livremente, mas da árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Olha só, certamente morrerás. Foi falado para quem? Para Adão. Mas e Eva? E Eva é parte de Adão. Eva é parte de Adão. Deus fez Adão e ordenou a ele: crescer e multiplicar-vos. Só que Adão era só. Então Deus deu um sono para ele, tirou uma parte dele e deu de presente para ele. Então Deus está falando para o homem aqui. E a mulher, como estava no homem, então ela estava ciente disso, que não podia comer aquele fruto. Ela não podia comer. Por quê? Porque foi falado. Então por isso que ela falava: não, do jardim nós comeremos, as árvores do jardim nós comeremos, mas da árvore da ciência, do que está no meio do jardim, essa não vamos comer, porque no dia que nós comermos nós vamos morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quem foi que falou isso para a mulher? Foi a serpente. Mas por que ela está falando isso? Se Deus falou que certamente morrereis, vem essa serpente aqui e diz: certamente não morrereis? Como assim? Está passando por cima de Deus? Se Deus disse que certamente morrerás, morrerá mesmo. Não, ela falou: não morrereis. Agora vamos para João 8, versículo 44, para você que ver o que está escrito, ó. João 8, 44. Olha aqui, ó. 8, 44. Está escrito assim, ó. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. É Jesus falando para aqueles daquela época. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. O que ele está fazendo aqui? Ele não está mentindo? Certamente não morrereis. Ele não está contando uma mentira? Estava lá no princípio, ó. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida. Por que homicida? Porque matou. E quem foi que matou? Foi o filho da serpente. Quem era? Caim. Matou quem? Abel, o justo. Você está vendo? Nós estamos lá, ó. Está tudo nas escrituras. Só que você precisa enxergar. Você precisa ver. Está aqui, ó. Ele foi homicida desde o princípio. O que significa Gênesis? Princípio. Tá certo? Agora vamos aqui, ó. Então certamente não morrereis. Bom, não vai morrer. Como que não vai morrer se Deus falou que vai morrer? Né? Então, agora vamos para Gênesis 2,16, que nós lemos agora, né? Agora vamos para Salmo 28. Tá? Salmo 28. 128, melhor dizendo. Salmo número 128. Eu vou assim bem devagarzinho para deixar bem cravado mesmo, bem cravado. Salmo 128. Olha aqui, ó. Salmo 128, versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. A mulher será o quê? Como videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Agora eu lhe pergunto: os frutos não vêm através da mulher?
Né? Entre um homem e uma mulher vêm os frutos. Como que vêm os frutos? Não é através do sexo? Então como que veio lá no fim? Lá no começo? Vamos voltar para lá de novo? Olha aqui, ó. Gênesis 3 de novo. Vamos voltar para o Gênesis 3. Que é esse o nosso estudo. Gênesis 3. Nós estamos falando sobre essa serpente. Né? Gênesis 3, versículo 4. Certamente não morrereis. Aí nós fomos para João 8,44, que ele é mentiroso e é o pai da mentira. Agora nós voltamos para Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Olha só, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar com entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora ela comeu aquele fruto. Mas que fruto era esse? Era o sexo. Ela teve uma relação com a serpente e ela engravidou da serpente. Aí ela comeu com seu marido, Adão teve uma relação com ela e estava vindo Abel. Duas sementes na mesma terra. A terra era o útero, era o lugar fértil. Qual que é o terreno próprio da mulher fértil? Não é o útero? A semente vem da onde? A semente vem do macho. Então ali tinha duas sementes. Duas sementes. Gêmeos. Nós vamos mostrar aqui que eles eram gêmeos. Tá? Vamos continuar aqui então. É que o celular está apagando de vez em quando. Então eu tenho que... né? Agora... ele comeu com ela. Agora a gente vai para 2 Coríntios, versículo 11. Vamos para 2 Coríntios. Porque se a gente não fizer isso, ele está oculto, está dentro das escrituras. Só que você tem que ter profeta para te mostrar essas coisas, senão você não consegue enxergar. Aqui ó, 2 Coríntios 11. Olha só. Está tudo escrito. Oxalá, é Paulo falando. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Está vendo os sentidos? Agora aqui ó, nós temos duas figuras. Nós estamos, ó, ele falou de virgem pura, mas ele temia que assim como a serpente enganou a Eva. O que acontece quando um homem seduz uma mulher e ele engana ela? Ele não tem uma relação com ela? Então a serpente enganou ela. A serpente enganou ela. Então, o que é uma virgem pura? É uma mulher que nunca foi tocada. O que é uma mata virgem? É uma mata que nunca foi penetrada lá dentro. O que é um azeite virgem? É um azeite tirado da oliveira que nunca foi mexido. Então, significa o quê? É uma coisa intocável. Então, Eva, ela era uma mulher intocável. Ela não era tocável, ela era intocável. Foi assim que Deus fez. Por quê? Porque Ele fez ela para Adão. Então, entre ela e Adão existia a inocência. Os dois andavam nus e não sabiam. Quando ela comeu daquele fruto, vamos voltar aqui agora. Olha só, vamos voltar aqui, ó. Cadê? Vamos voltar para 3, versículo 7 agora. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira
e fizeram para si aventais. Eles estavam a inocência, os dois eram inocentes. Mas quando ela desobedeceu e deu ouvido à serpente, quando ela falou, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comer daquele fruto se abrirão os vossos olhos e terão conhecimento, saberá mesmo tanto que Deus. Então ela quis o entendimento, foi aonde foi o fracasso. Quando ela comeu, que ela cedeu, que ela foi enganada, aí ela apresentou para Adão. Mas ela já tinha sido tocada, ela já não era mais virgem. Então, Paulo está falando que quer entregar uma virgem pura a Cristo, mas que ele teme que assim como a serpente enganou a Eva. Você viu? Você conseguiu entender isso? É isso, só quem tem profeta que vê isso daí. Agora, Gênesis 3,13. Gênesis 3,13. Disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Mas comeu o quê? Uma maçã? Que fruto é esse que vai fazer a mulher ver que ela estava nua? Existe esse fruto hoje? Era o sexo, meu irmão. Era o sexo. Ela deixou de ser virgem naquela hora. Agora, você fala assim, não, mas até aqui você não está me provando nada. Eu não estou, né? Então vamos lá, ó. Porque se a Bíblia não te mostrar, não vai ser eu que vou mostrar. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Agora vamos para Provérbios 30, versículo 12. Olha aqui que diz em Provérbios 30, versículo 12. Quer ver? Olha só. Vamos ver se isso ajuda. Provérbios 30, versículo 12. Tá aqui, ó. Não, versículo 20. Tá? 30, versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Ué, a mulher é adúltera porque ela está comendo? Ela comendo faz dela uma adúltera? Eva comeu. Comeu o quê? O fruto. Mas que fruto era aquele? Era o sexo. Fez dela o que então? Porque uma mulher que trai o seu marido, ela é o quê? Ela é uma adúltera. Então aqui está falando, tal é o caminho da mulher adúltera, que ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Você está conseguindo enxergar aqui que aqui foi um ato de adultério? Ou ainda não? Então vamos continuar ainda, porque a Bíblia está repleta, a Bíblia não deixa a desejar para ninguém, tá certo? Agora, 1 Timóteo 2, versículo 14. 1 Timóteo 2, versículo 14. Eu pensei que eu ia usar esse papelzinho aqui, mas não vou usar eles não. Vamos assim mesmo, que assim tá bom. 1 Timóteo 2, versículo 14. Cadê? 1 Timóteo 2, versículo 14. Está escrito assim, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Agora eu lhe pergunto, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Vamos lá, se a mulher é enganada por um homem, ela violou aquilo, o que vai acontecer com ela? Automaticamente ela o quê? Ela fica grávida, não é isso? Então, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Os filhos vêm da onde? Não vem através do sexo? Não é isso? Então está escrito aqui, ó, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, violação, ela foi violada. Salvar-se-á, porém, dando à luz e permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Tá certo? Vamos continuar que tem muito ainda, isso aqui ainda é só a pontinha do iceberg ainda, né? Vamos voltar agora para Gênesis 3, versículo 15. Vamos voltar para cá de novo, nós estamos aqui, parados em Gênesis, ó. Gênesis. Tudo isso aqui é para mostrar quem é essa serpente aí, ó.
Gênesis 3, versículo 15. Cadê? Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. Está falando para a serpente, ó. Quando a serpente praticou aquele ato com ela, que enganou ela. Agora Deus está falando de semente. O que é uma semente? É aquilo que foi depositado lá no ventre dela. E Adão também tinha uma semente que foi depositado lá no ventre dela. Então Deus está falando aqui, ó. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Está vendo duas sementes? Entre a tua e a sua. Você lembra da semente do trigo e do joio? Você lembra que Jesus falou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada? Então tem uma planta que não foi plantada. Mas que planta é essa? Está falando de plantas naturais? Não. A Bíblia fala, pelas árvores conhece os frutos. Ele está falando para quem? Para pessoas. Ele está falando ali para pessoas. O machado está posto na raiz das árvores. Aquela que não gerar bons frutos será cortada e lançada no fogo. Está falando de qual árvores? Árvores naturais? Não está falando de pessoas? Vamos entender. O irmão Brando, ele veio para abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, os segredos, os mistérios, é revelado para nós. Entendeu? Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe onde cumpriu essa profecia? Quando Jesus veio na terra, foi morto na cruz, esmagou a cabeça da serpente. Hoje ela está com a espinha quebrada, uma cobra com a espinha quebrada, ela não pode fazer nada. Agora essa serpente que nós estamos falando, ela não era uma cobra, ela era ereta, ela andava, ela falava. A maldição de Deus tornou ela uma cobra. Por isso que Deus falou, por que fizeste isso? Maldita será mais do que todas as aves marinhas do campo, sobre teu ventre rastejarás. Que sentido faria a maldição de Deus falar para ela, sobre o teu ventre rastejarás, se ela já rastejava? Às vezes eu vejo lá uma árvore, eles tentando mostrar, e uma serpente enrolada no galho com uma maçã na mão, oferecendo para a mulher. A mulher naquele tempo, olha o medo que a mulher tem de uma cobra. Ela tem pavor da cobra. Ela ali não era uma cobra. Já imaginou uma cobra de pé conversando? Isso aí não entra na cabeça de uma pessoa que tem juízo. Então ali ela conversava, ela era astuta. Ela estava conversando, é assim que Deus disse. Tá? É uma cobra conversando? Quem já viu isso? Agora a maldição de Deus fez ela rastejar. Aí ela virou uma cobra. Por isso que João diz, raça de víboras, cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele está usando a linguagem lá de Gênesis. Entendeu? Vamos continuar? Tá gostando? Tá bom? Mas isso ainda não é nem um pouquinho ainda. Eu não sei quanto tempo nós vamos demorar, mas eu vou concluir esse estudo. Então tá aqui. Agora, 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 15. 1 Timóteo 2, versículo 15. Olha só. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, né? Porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Tá certo? Agora, Gênesis 3, versículo 20. Vamos voltar para Gênesis. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. É isso que significa a palavra Eva, significa isso, mãe de todos os viventes. Porém, Adão não significa pai de todos os viventes, porque Caim não era filho dele, era filho da serpente. Por isso que matou o seu irmão Abel. Por quê? Porque a semente estava nele. A Bíblia não fala cada árvore gere segundo sua espécie, sua semente?
O ódio poderia vir de Deus? Não, o amor vem de Deus. E quem é o ódio? O ódio é o oposto. Então o ódio, ele tentou destruir o amor. Mas não, o amor perde por ódio? Nunca. Entendeu? Deus levantou outro, que foi Sete. Tá certo? Vamos continuar, que aqui você vai entender agora. Olha aqui, ó. Por quanto era a mão de todos os viventes. Agora vamos, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor, Deus, os lançou fora do jardim, para lavrar a terra, da qual fora formado. Agora, e essa árvore da vida? Quem era? Uma boa pergunta, né? Agora eu lhe pergunto: como que os filhos viriam ao mundo? Como que eles viriam ao mundo? Porque quando Deus fez Adão, ele diz: crescei e multiplicai-vos sobre a terra. Não foi? Essa ordem não foi dada para Adão e Eva? Crescei e multiplicai-vos sobre a terra? Não foi isso? Quem? Adão e Eva. Os dois iam se multiplicar na terra. Mas ali entrou um terceiro no meio, ó, que corrompeu aquele plano. Mas Deus já sabia daquilo. Deus já sabia daquilo. Por isso que Deus tinha um cordeiro provido, que era o cordeiro de Abel. Caim não conhece nada sobre Deus. Caim foi para oferecer um culto a Deus também. O mesmo Deus que Abel serviu, Caim também serviu. Adorava, os dois adoravam a Deus. Mas na hora da oferta é que destacou quem era quem. Porque um trouxe as frutas do campo, todos os frutos do campo. Olha aí o entendimento de onde vem. Fruta, de onde vem fruta? Isso não tinha revelação. Não tinha revelação nenhuma o culto de Caim. Ao passo que o culto de Abel tinha. Você vê alguma beleza em Abel sair arrastando uma ovelha para cortar o pescoço dele e derramar o sangue? Não tem beleza nenhuma. Mas aquilo ali representava o quê? O plano de Deus, porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aquele cordeiro foi para perdoar aquele pecado. Entendeu? Só que Caim não quis. Preferiu ficar nervoso contra seu irmão. Não foi isso? Vamos voltar para a Bíblia, porque eu não quero falar só de mim. Vamos lá. Agora, como que os filhos viriam? Através dessa árvore da vida. Mas como? É muito simples. Muito simples. Vamos aqui para 1 Samuel 1. Olha aqui, ó. 1 Samuel, versículo 1. Cadê? Samuel, 1 Samuel, versículo 1. Versículo 15. Vamos aqui, ó. Veja bem, porém Ana respondeu e disse, isso aqui é quando Eli, o sacerdote, viu Ana ali no templo orando e teve ela por embriagada, tinha tomado vinho, estava bêbada. Então Ana começou a se explicar, não meu senhor, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho eu tenho bebido, nem bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado eu até agora. Então respondeu Levi e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe deste. Ou seja, ela chegou ali diante de Deus e se derramou, porque ela estava pedindo um filho a Deus. Naquela oração, ela recebeu aquele filho que foi Samuel. Então se eles queriam, Adão e Eva estavam ali, os dois queriam alguma coisa a mais, eles chegavam para a árvore da vida e conversavam, Senhor, eu quero um filho, Senhor.
Deus concedia para eles, era entre os dois. Entre os dois não existia pecado, eram os dois. Quando um homem casa com uma mulher, eles não estão adulterando um com o outro, porque um foi feito para o outro. Agora, o mesmo ato com uma mulher estranha é um adultério, o mesmo ato com um homem estranho é um adultério. Agora, entre homem e mulher não existe o adultério. Então, aqueles poderiam muito bem chegar naquela árvore da vida e conversar com aquela árvore da vida, e seria feita a mesma coisa que Ana fez aqui, se derramou perante o Senhor, e Deus concedeu um filho para eles. Você está vendo? Não precisava vir através daquela serpente lá, mostrando para eles. Os dois se conhecendo, eles continuavam sendo inocentes do mesmo jeito, era um para o outro, entendeu? Não existe pecado entre um casal, um foi feito para o outro. Mas ali foi mostrado o que era o adultério. O primeiro adultério que surgiu foi lá. Então aí eles perceberam que eles estavam nus. Caso contrário, eles viveriam daquele jeito, chegaria na árvore da vida, conversaria com a árvore da vida, e a árvore da vida concederia para eles. Entendeu? Você consegue entender assim? Agora, Provérbios 11, versículo 30. Vamos de novo para Provérbios, ó. Provérbios é sabedoria de Salomão, não é isso? 11, versículo 30. Está escrito assim, ó. Cadê? O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Ok, qual que é o fruto do justo? É a árvore da vida. Abel nasceria. Por quê? Porque estava em Adão. Mas o que estava na serpente? Era Caim. Entendeu? Agora, vamos continuar. Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Eu tenho que ir assim devagarzinho, eu não posso me precipitar, senão a gente se perde. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é essa árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus? É o Verbo que se fez carne. É o próprio Deus, ele vai estar na terra, reinando. E ele suprirá as nossas petições. Agora você vê como o diabo é astuto. Olha só, antes de Adão conhecer a Eva, o diabo chegou primeiro. Deus veio, que era o segundo Adão, ele veio em carne, e antes que José, da tribo de Israel, de Judá, antes que ele conhecesse Maria, ela concebeu do Espírito Santo, sem sexo. Você viu? Deus colocou ali dentro a semente, um corpo nascido, um tabernáculo, aonde Deus viria morar, sem pecado. Você entendeu? Como a coisa é simples, está tudo nas escrituras, mas quem consegue ver? É só a leoa que sabe onde o leão está escondido. A coisa mais difícil do mundo é um caçador encontrar um leão lá na selva, mas a leoa sabe onde ele está. A noiva do Senhor Jesus Cristo sabe onde ele está. Ele está aqui, ó, dentro das escrituras. Vem o profeta e mostra para nós aonde que ele está. E nós estamos mostrando aqui agora. Estamos desmascarando essa serpente aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos para Gênesis 4. Agora o círculo começa a fechar. Agora começa a fechar. Porque todos gostam de usar essa escritura. Gosta de pegar e jogar, sabe? Assim na cara da gente e falar assim, olha aqui o que está escrito aqui em Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Essa aqui é forte, né? Essa daqui é forte. Mas eu lhe pergunto: o diabo dá vida para alguém? O diabo só tira. Quem foi que fez a serpente? Foi Deus. Quem foi que fez o diabo? Foi Deus. Então ela alcançou de quem aqui? Foi do Senhor, porque Deus é vida. Se uma mulher lá no prostíbulo, uma prostituta, se ela tiver um filho, quem foi que deu aquele filho para ela? A vida. Quem foi que deu a vida para aquele filho? Não foi Deus? A vida só pode vir de Deus, não pode vir de outro. Então por isso que ela falou: alcancei do Senhor um varão. E alcançou mesmo, porque foi Deus que deu para ela. Só que não era filho de Adão. Agora, você vai observar que aqui tem: conheceu Adão a Eva, e tem duas sementes lá dentro, ó. Um conhecimento com duas sementes. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi lavrador, foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ele foi plantar frutas, colher frutos. Da onde vem essa história de fruto? Maçã que Eva comeu, da onde vem isso? Só pode vir daqui. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. Tá certo? Agora vamos continuar então. Vamos continuar, porque tá muito bom assim, eu estou satisfeito. Aqui ó, agora Êxodo versículo 4. Êxodo versículo 4. Capítulo 4, versículo 11. É isso? Vamos ver aqui, 4 versículo 11. Está escrito assim, ó: e disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Deus faz o que Ele quer. Ele faz o surdo, Ele faz o mudo, Ele faz o cego, Ele faz o que Ele quiser. Tudo é com Ele. Você lembra daquele cego? Quando perguntaram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi a mãe dele ou foi o pai dele? Ele falou: nenhum dos dois pecou, mas isso aí é para que se manifeste o poder de Deus. Deus pegou, deu vista para eles. Ali foi manifesto o poder de Deus. Ele passou a enxergar. Quem? Um cego. E quem foi que fez ele cego? Foi Deus, para que naquela hora ele recebesse a visão. Para quê? Para Deus mostrar o seu atributo de que ele dá a visão também. Então Deus está mostrando os seus atributos. Então o diabo está a serviço de Deus. Ele não pode fazer nada. Você lembra com Jó? Ele não podia fazer nada com Jó, enquanto Deus não permitisse. Entendeu? Vamos continuar que tá bom assim. Vamos lá. Agora, Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Vamos para cá, para Isaías. Tem muita escritura, meu irmão. Tem muita escritura. A Bíblia não deixa a desejar para ninguém. Isaías 45, versículo 7. Está escrito assim: eu formo a luz, é Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. É Ele, tem nada de participação do homem. O diabo, ele é um espírito, e ele usa aqueles que são dele, aqueles que dão lugar para ele. Entendeu? Vamos continuar. Isaías 54. Isaías 54. Olha o tanto de papelzinho que já saiu aqui. Isaías 54, versículo 16. Depois você confere tudo na sua Bíblia. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, produz a ferramenta para a sua obra, e também criei o assolador para destruir. Criei o assolador para destruir. Você lembra que nós lemos isso? Agora foi necessário mostrar de novo. Por quê? Para a gente entender o que nós estamos falando. Agora vamos voltar para Gênesis 4 de novo. Esse Caim. Vamos para esse Caim aí agora. Gênesis 4. Está aqui, ó. Gênesis 4,
versículo 5. Está aqui, ó. Vamos no 3. E aconteceu ao cabo de dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe o primogênito das ovelhas e a sua gordura, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor, como ele é misericordioso, ele disse assim, ó: por que te iraste, Caim? Por que te caiu o semblante? Por que você está irado, Caim? Por que te caiu o semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha a misericórdia de Deus sendo estendida para Caim também. Embora ele fosse filho da serpente, mas está sendo mostrado para ele: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Agora eu lhe pergunto: ele quis? Ele quis fazer igual ao seu irmão? Ele quis o perdão? O perdão, ele só perdão se ele for aceito como perdão. Ele não quis o perdão. Por quê? Porque era a semente que estava nele. A semente que estava nele era uma semente mal. Foi plantada uma semente mal, então só poderia gerar o mal. Jesus falou: pode de uma fonte de água sair água doce e água amarga? Pode uma árvore produzir frutos bons e frutos maus? Não pode. Entendeu? Lembra da parábola do trigo e do joio? O trigo, ele vai ser juntado e levado para o celeiro, mas e o joio? Ele só serve para ser juntado e queimado, não serve para nada. Jesus nunca mandou pegar o trigo e transformar ele, mandou pegar o joio e transformar ele em trigo, mas é para ser queimado. É para isso que existiu ele. Então essa serpente era para isso, tá certo? Agora vamos continuar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos continuar. Agora, João 16, 11. João 16, 11. Eu acredito que essas leituras era para deixar a gente muito feliz, que ela esclarece muito para a gente. João 16, 11. Cadê? É isso? Vamos ver, é. João 16, 11. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Deste mundo. Que mundo? A terra. O príncipe já está julgado. Quem está falando? Jesus. A hora dele estava chegando. Então ele disse: do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Quem era o príncipe desse mundo? É o diabo. O diabo está governando nessa terra. Você lembra que o diabo levou Jesus lá no pináculo e falou assim: tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão, se jogue daí de cima, né? O que Jesus fez? Ele venceu com o que estava escrito, com a palavra. O diabo usa as escrituras também, mas Deus, ele é a própria palavra. Então ele matou Satanás ali com a palavra. Está escrito, está escrito. E você tem que ficar com está escrito, não é com o que a teologia te ensina, não é com o que os grandes sábios dessa terra tentam colocar na sua cabeça, é com o que está escrito. Está escrito, tudo isso que eu estou mostrando está escrito aqui dentro das escrituras. Para onde a gente vai correr? Foi aquilo que eu falei: se a Bíblia não mostrar para você, não vai ser eu que vou mostrar. É isso? Então vamos agora. Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 8. Vamos mostrar para Gênesis 4. É longo demais. A palavra de Deus, ela é muito inspiradora. Você vai falando assim. Eu não sei nem quanto tempo já deu aí, mas eu preciso concluir. Gênesis 4, versículo 8. E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando os dois no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Olha só. Matou ele. Por que matou ele?
porque é uma semente mal, matadora. Olha aqui a semente dele, o que fez, ó. Lameque era da descendência de Caim. Disse Lameque às suas mulheres: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. É a semente dele, olha, era a semente dele, era tudo semente de matador, tudo semente ruim, semente mal, entendeu? Agora, vamos para 1 João 3, versículo 12. 1 João, olha aqui, ó. 1 João 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram má e as do seu irmão era justa. Por isso que ele matou, porque as obras dele eram mal. Ele já nasceu daquele jeito, era uma semente híbrida, era a mistura de um animal com um ser humano. A serpente era um animal, ela era mais astuta do que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Ser humano com ser humano ia nascer ser humano. Agora a mulher com um animal ia nascer o quê? Ia nascer uma besta. Nasceu uma besta. Entendeu? Não podia ter nascido outra. Não podia. A Bíblia não registra em momento nenhum que ele era filho de Adão. Momento nenhum. Tá vendo? Por que ele matou? Porque a semente era mal. Entendeu? Agora, Gênesis 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? O Senhor está perguntando para Caim. Presta atenção nisso, ó. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Mentiroso e arrogante. Ele é mentiroso e arrogante, porque ele sabia, porque ele matou o seu irmão. E ainda fala: sou eu o guardador do meu irmão? Tá vendo? Você lembra lá em João 8,44? Ele foi homicida desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Não se firma na verdade. João 8,44. Veja lá. Agora, 4 versículo 11 está escrito assim: Deus falando para ele: agora maldito és tu desde a terra. Desde a terra. Ele foi maldito no céu, foi lançado para a terra, e agora introduziu a semente dele na terra, e agora ele é maldito desde a terra. E agora o que está preparado para ele? É o lago de fogo. Ele vai para o lago de fogo. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi para os filhos de Deus. Agora aqui, ó: maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da boca do teu irmão, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Tá vendo? Fugitivo e vagabundo. Os filhos de Deus, eles não são fugitivos nem vagabundos, eles são peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Eles estão procurando uma cidade cujo artífice e construtor era Cristo. Essa mesma cidade que Abraão, Isaac, Jacó, eles buscavam. É para essa cidade que nós vamos. Nós estamos esperando essa cidade. Venha a nós o teu reino. É um novo reino. Porque esse reino, esse mundo jaz no maligno. Foi oferecido para Deus. Falou: está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é meu. Eu te dou se prostrado me adorares. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Por quê? Um mundo cheio de pecado, cruel, cheio de sangue. Deus não quer um reino desse. Esse reino tem que ser queimado, tem que ser destruído, para implantar novos céus e nova terra. A semente do mal vai ser exterminada. Então ele seria o quê? Fugitivo e vagabundo. Agora olha em Jó. Jó 1, versículo 7. Olha aqui, vamos para Jó, o livro de Jó. Agora, olha. Olha que palavra reveladora. Livro de Jó. Cadê? Jó 1. Cadê? Jó, versículo 1. Está aqui, ó. Cadê? Jó. Vamos para Jó 2, versículo 2. Também é outra escritura. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles
apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, você vê lá que em Apocalipse fala, né, o diabo, a antiga serpente, Satanás, que engana todo mundo, né? Olha aqui ele aqui de novo, ó. De onde vens? E ele respondeu Satanás, de rodear a terra e passear por ela. É só isso que ele faz. Rodear a terra e passear por ela, levando acusações dos filhos de Deus para Deus. Olha, tá vendo teu filho lá? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Só acusando, ele é o acusador. Por isso que Deus veio e derramou o seu sangue, para quê? Uma cobertura. Aquele sangue limpo nos purifica de todo pecado. Então o diabo não tem mais o direito de chegar e acusar a nenhum filho de Deus. Por quê? Porque existe um sangue para proteger, para cobrir aquele pecado. Agora, Deus não te julga por você ser um pecador, ou eu por ser um pecador. Não. Ele julga nós por quê? Porque nós rejeitamos aquele sangue. Nós rejeitamos a salvação. E você não faz nada a respeito disso. Você continua no pecado e não está nem aí. Para onde vai? Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Aí sim você recebe. Mas quem que vai aceitar? Caim não quis. Judas também não quis. Judas quem era? Estava ali no meio dos apóstolos e Jesus falou assim, um de vós é o diabo. Mas o diabo não é espírito? É, mas ele estava encarnado naquele Judas ali, ó. Era um invólucro de carne que o diabo estava. É igual Deus, estava encarnado aonde? Jesus era um corpo de Deus na terra. Então era o confronto, ali foi o confronto final. O diabo, Judas, ele foi para o lugar dele. E Jesus foi para o lugar dele. Ali foi onde foi esmagada a cabeça da serpente. Serpente ali acabou. Então você não tem mais que temer o diabo. Por isso você tem que falar com ousadia. Isso aqui é ousadia para se falar sobre isso daqui. Entendeu? Ninguém quer ensinar dessa maneira. Tudo bem que não ensine, mas eu vou mostrar dessa maneira, porque é o que está escrito. Entendeu? Agora, Gênesis 4,16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Olha só o que Caim fez. Pegou uma de suas irmãs, porque a única forma de a semente produzir ainda continuar seria um homem e uma mulher. E não tinha outra mulher ali a não ser a Eva, então? Então quando Eva morresse, tinha acabado. Não, mas a Bíblia fala que Adão teve filhos e filhas. Então ele conheceu a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade. Olha o que ele queria fazer. Uma cidade. Para que ele estava fazendo aquela cidade? Para ser populoso, para que todos viessem e pagassem tributo para ele. Ele é astuto, ele sempre foi astuto, querendo imposto dos outros, para os seus irmãos, cobrando dos seus irmãos, enquanto seus irmãos viviam uma vida humilde, pastores de ovelha. Eles eram o quê? Eles eram descobridores de minérios, eles cavucavam a terra para procurar ouro, para fazer armas, para fazer todas essas coisas. Para que eles queriam armas? Para quê? E Enoque gerou Ired, e Malael, e gerou Lameque, aí até que chegou nesse Tubal-Caim. Esse Tubal-Caim aí, ó, foi o que matou dois, era a semente dele. Tá vendo? Era a semente dele. Agora, se você for aqui mais um pouquinho para frente aqui, ó, a gente chega em Gênesis 5. Gênesis 5, está escrito assim, ó, Gênesis 5, versículo 4. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Está vendo? Gerou filhos e filhas. Então existiam mulheres. Agora, Gênesis 4, versículo 25, está escrito assim: e tornou
Adão a conhecer a sua mulher, tá vendo? Agora é outro conhecimento. Aquele primeiro conhecimento, nasceu Caim e Abel. Abel era de Adão, porque Adão conheceu ela. Caim era filho da serpente, porque a serpente conheceu ela. Então ali tinha... Agora, aqui no versículo 25 do capítulo 4 está escrito: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Outra semente, não disse mais uma semente, ele disse outra. Por que outra semente? Porque Caim era uma semente, Abel era outra semente. Só que Caim matou Abel, então agora não tinha mais semente do bem, só a semente do mal. Então Deus deu outra semente em lugar de Abel, que foi Sete, porque Caim matou Abel, tá certo? E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Até então não queria nem saber de Deus, era só cavucar a terra, fazer arma e tudo mais. O mundo estava mal. Agora, da semente de Adão, que foi Sete, depois veio Enos, aí começou a se invocar o nome do Senhor, o Deus criador de todas as coisas, porque até então Caim pensou que agora ele ia reinar na terra. Mas aí onde foi o engano dele? Deus levantou outro no lugar de Abel, que agora foi Sete, depois foi Enos, e aí foi indo, depois veio Abraão, e veio vindo, até que chegou na semente da mulher. Qual era? Aquela semente bendita, que seriam abençoadas todas as nações. Quem? Era Deus manifestado em carne, carregando todos os pecados da humanidade, desde Gênesis até o final. Mas ele veio para quem? Para os seus. Ele não veio para os ímpios. Por quê? Porque os ímpios não querem. Agora, se eles se converterem, mostrar que tem algo de bom dentro deles, como Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta, mas ela tinha um raio de luz dentro dela. Na hora que ela viu a luz, ela se identificou com a luz. Então ela era uma estrela que brilhava no meio da lama. Mas não é porque ela estava no meio da lama que ela deixava de ser estrela. Ela é uma estrela. Nós somos no mundo, nós somos sujeitos ao mundo. Você já viu o lírio? O lírio nasce do meio do lodo, sujeira, mas ele nasce de lá. Os filhos de Deus, eles passam por prova sim, mas são filhos de Deus. Por quê? É predestinação. A Bíblia fala: eleitos nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, os filhos de Deus já estavam com ele, e nós vamos voltar para lá de novo. Esse é o nosso destino, é voltar para onde nós estávamos primeiro. Só sente saudade de lá quem veio de lá, né? Agora, e Adão viveu, né? E Caim saiu de dentro, e habitou na terra de Nod. Aqui, ó, 4,16. E Caim saiu e habitou na terra de Nod. Agora, nessa terra de Nod, quando ele casou com sua mulher, que era sua irmã, ele foi para a terra de Nod. E lá nessa terra de Nod foi da onde saiu os gigantes. Os gigantes eram da descendência de Caim. Você sabia disso? Era da descendência de Caim. Vamos prosseguir aqui para você ver? Olha aqui, ó. Gênesis 6, versículo 4. Vamos começar do Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhos e filhas. Aí viram os filhos de Deus, olha só, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, quem eram essas filhas dos homens? Eram as filhas de Caim. Os filhos de Deus eram filhos da parte de Adão. Então viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Agora você quer ver uma coisa interessante? Olha, Gênesis 34, versículo 1. Olha o que está escrito aqui, ó. Gênesis 34, versículo 1. Olha que coisa interessante. Você lembra de Diná? Ela era uma das filhas de Jacó. Saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó
a ver as filhas da terra. Tá vendo? As filhas da terra. Essa Diná aqui, ó, era filha de Jacó. Aí ela saiu para ver as filhas da terra. Quem eram essas filhas da terra? Eram as filhas dos homens. Olha aqui, ó. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. De onde saiu esses gigantes? Homens maus. Eram homens maus. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Tá vendo? E também, ó, veja bem, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando? Depois do dilúvio. Presta atenção. E depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram homens valentes da antiguidade e varões de fama. Agora, essa semente da serpente, quando Deus chamou Noé, porque o mundo já tinha se corrompido, Deus se arrependeu de haver feito o homem, Noé era justo. Olha de onde vem Noé. Olha, vê se ele não vem da linha de Adão. Ele vem da linha de Adão. Ele era um homem que louvava a Deus. Ele veio de Sete, de Enos, então começou a se invocar o nome do Senhor. Então ele era tido como louco para o mundo, mas porém para Deus ele estava seguindo aquela regra. Então Deus falou para Noé: eu vou destruir o mundo com água. Noé foi um profeta antediluviano. Deus ia mandar julgamento na terra, mas antes de Deus mandar o julgamento na terra, ele advertia primeiro. Deus não faz coisa alguma sem antes advertir o homem do que ele vai fazer. Então esse profeta veio para mostrar isso. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, converterá o coração dos filhos aos pais. Nós cremos no mesmo Deus que os apóstolos criam, temos o mesmo batismo que eles tinham. Não é o batismo lá de Roma, é o batismo de Pentecostes, tá? Eu não vou falar sobre o batismo agora, quem sair da outra matéria, certo? Então vamos lá. Agora, Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Isso depois, no dilúvio, não é isso? Então vamos ver. Agora, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e se embebedou e descobriu-se no meio da tenda. E Cã, quem era Cã? Cã era filho de Noé. Isso depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Do dilúvio para trás, todos pereceram. Só se salvou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Só que antes de eles entrarem na arca, você viu que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Então esse Cã, ele escolheu para ele o quê? Uma das filhas dos homens. Então, Cã viu a nudez do seu pai e fez saber a seus irmãos lá fora. Agora, vai gostar de nudez assim não sei aonde, rapaz? Com quem que ele aprendeu isso? Só pode ter aprendido através da mulher dele, que gostava de nudez mesmo. Só eram pessoas más, pessoas adúlteras, matadoras. Você esperava o quê? E a Bíblia fala, em 2 Coríntios 6, versículo 14, não nos prendeis a um jugo desiguais com os infiéis. Olha a escolha que ele fez. Ele viu a nudez do seu pai e foi mostrar para os seus irmãos. O que seus irmãos fizeram? Viram a nudez do pai também? Não. Eles viraram de costas para não ver a nudez.
Quem era esse? Era Sem e Jafé. Agora veja quem veio da linhagem de Sem. Sem casou com uma linhagem pura, uma da raça dele, sangue puro. Dali foi onde veio Abraão. Abraão veio daquela geração. Por isso que Deus falou, quando eles saíram, veja bem, quando eles saíram lá de dentro, olha aqui que a geração de Cã fez. Olha aqui, ó. Vamos aqui, ó. Quer ver? Espera aí. Eu estou com a escritura já aqui na minha frente, mas eu quero pegar aqui, ó, para poder ficar bem escriturístico. 10, versículo 6. Os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabetá, Ramá, Sedã e Dadã. Cuxi gerou Nimrode. Observe esse Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. Foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante da face do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Sabe o que significa Babel? Confusão. Babilônia. Essa Babel aqui é Babilônia, confusão. Foi aqui que surgiu a confusão de línguas. Agora veja quais são as cidades que saiu daqui, ó. O princípio do seu reinado foi Babel, Areque, Cadé, Cainé, na terra de Siná. Dali saiu o quê? Saiu a Síria, saiu a Nínive. Você lembra que Jonas foi para Nínive, porque os pecados de Nínive tinham chegado até o céu? Aí enviou um profeta para lá, que foi Jonas. Jonas pregou, eles se arrependeram, e Deus não destruiu naquela época. Por quê? Porque eles se arrependeram, mas Deus destruiu depois. Por quê? Porque Deus falou que ia destruir e destruiu. Só que ele não destruiu naquele tempo. Por quê? Porque aquele povo se arrependeu com a pregação do profeta. Então a questão está no se arrepender. Entendeu? Então eles se arrependeram. Então Deus não destruiu. Entendeu? Agora, de Nínive, aí veio os Mizraim, os Ludim, os Anim, os Labim, os Nafutim, os Petrucim, os Casluim, os Filisteus. Olha os Filisteus. Está vendo os Filisteus? Agora eu lhe pergunto, quem era Golias? Não era um gigante? Não era da terra dos Filisteus? Quem foi que derrotou ele? Não foi um homem pequenininho, da descendência de quem? De Adão? Dos filhos de Deus? Destruiu os filhos dos homens. Tá certo? Agora, eu espero que você consiga estar enxergando isso daí. Agora, Gênesis 11, versículo 27. Essas são a geração de Terá. Terá gerou Abraão, Anaor e Arã. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Agora daqui veio quem? Veio Abraão e Naor. E eles tomaram mulheres para si. Abraão tomou Saraí, e Naor tomou Milca. Agora você vai ver que de Abraão e Sara nasceu quem? Isaac. E de Naor, que era irmão de Abraão, sangue puro, com Milca, nasceu quem? Rebeca. Você está vendo? Como a geração foi sendo preservada. Elas foram sendo preservadas. As 12 tribos de Israel. Agora, depois foi surgindo misturas. Essa mistura é chamada de gentios. Agora eu lhe pergunto, entre Cã e a mulher dele que saiu lá de dentro da arca, que era das filhas dos homens, a semente veio de quem? A semente veio do macho. Então aquilo que estava no ventre da mulher de Cã era o quê? Era uma semente de Noé, porque Cã era filho de Noé, tá certo? Mas ali houve uma hibridação, houve uma mistura, por isso que eles gostavam de nudez. Você lembra do endemoniado de Gadareno que só andava nu? Aí quando o Espírito saiu dele, ele colocou a roupa. Quando o Espírito Santo entra numa mulher,
Ela não anda seminua na rua não, ela bota roupa. Só que eu não vou falar sobre esse assunto também. É que vai tomando essa linha e a gente vai prosseguindo, mas não vou tomar essa linha. Eu não vou tomar essa linha. Eu vou tomar, nós estamos falando sobre essa semente da serpente, que eu creio que até aqui deu para mostrar para vocês que Caim não era filho de Adão, mas era filho da serpente. Era uma semente ruim, né? Só que eu vou prosseguir um pouquinho aqui, que nós já estamos quase concluindo. Agora, nós temos o rastro da serpente e nós temos o rastro de Adão. Adão, 7 anos, e começou a se invocar o nome do Senhor. E da serpente, nós temos o rastro dela também, que foi aquele que matou 2, aquela ali foi destruída. Entrou a filha dele, filha dos homens, na arca, e começou uma hibridação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então Cã escolheu para si uma mulher e ali gerou Babel, confusão, né? Ali Deus fez o que? Deus chamou Abraão para sair dali e fazer dele uma grande nação. Então Deus começou a trabalhar, enquanto que eles se proliferaram, foram se povoando. Eram os babilônicos, eram os medos e persas, eram aqueles que levaram Daniel cativo, que levaram Jeremias, levaram, sabe? Eles faziam isso, eles iam levando escravos. Eles eram pessoas más. Mas esses aí, quando Jesus veio na cruz do Calvário, o perdão foi para todos. Só que nem todos querem. Por quê? Por causa de semente. Agora tem aqueles que aceitam. A esses aí, por isso que Jesus falou, é necessário um novo nascimento. Porque essa carne nasceu em pecado. Nós viemos ao mundo falando mentira. Então a gente precisa dessa renovação. Tá certo? A gente precisa de uma transformação. É um novo ser. O Espírito Santo, ele muda de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então você vai mostrar de fora o que você tiver por dentro. Foi o que Caim fez. Ele mostrou por fora o que ele tinha por dentro. Entendeu? Agora, veja uma coisa interessante. Judas 1, versículo 14. Judas só tem um capítulo. Aqui fecha o assunto, ó. E desses também profetizou Enoque, o 7º de Adão. Por que a Bíblia deixa registrado essas coisas? O 7º de Adão. Ó, desses também profetizou Enoque, o 7º de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si. Ele foi o 7º de Adão. E ele pregou sobre a segunda vinda, quando a primeira ainda não tinha nem acontecido. E ele já tinha pregado sobre a segunda vinda. Eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Quando ele vier com milhares de seus santos, já é a segunda vinda. Entendeu? Só que ali ele estava falando que Jesus ia vir. E Noé, como era da mesma descendência de Enoque, ele ficou de olho em Enoque. Quando Enoque foi arrebatado, ele sabia que a tribulação estava chegando. Aí ele se arrependeu, achou graça diante de Deus e Deus salvou ele através do dilúvio, através da tribulação. Então tem muitas pessoas que vão ser salvos, mas para a noiva é uma salvação eletiva, é igual a Enoque, entendeu? Mas vamos aqui, ó, o 7º de Adão. Agora, por ser 7º de Adão, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos para genealogia. Crônicas 1. Vamos para Crônicas. Olha aqui, ó. Crônicas 1. O que está escrito em Crônicas? Olha. Crônicas 1. Agora eu estou terminando. Crônicas 1. Cadê? Ó. Adão 1. 7, 2. Enos 3. Cainã 4. Malael 5, Jared 6, Enoque 7. Agora eu lhe pergunto, cadê Caim? Por que Caim não está aqui? Se Caim fosse filho de Adão, Enoque seria o 8º. Mas ele não está aqui, ué. Por que ele não está aqui? Hã? Você já reparou isso? Olha, vamos para Mateus, para você ver uma coisa aqui também. Deixa eu ver se é em Mateus ou em Marcos. Espera aí. Veio aqui agora essa escritura.
Cadê? Em Mateus. Não, não é em Mateus. Vamos para Marcos, então deve ser em Marcos. Cadê? Marcos. Onde é que fala da genealogia? Quer ver? Essa não estava na programação, mas veio agora. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui de novo para ver se eu consigo achar aqui. Cadê? Tá, não tô conseguindo. Então nós vamos ficar com Crônicas mesmo. É uma escritura que fala da mesma coisa, só que fala de trás para frente. Aqui está falando de frente para trás, né? Adão, Sete, Enos. A outra escritura, ela fala já de trás para frente. Deixa eu ver se eu procuro aqui, porque ela é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu voltar aqui para Judas. Eu acho que eu tenho uma referência nela aqui, ó. Aí aqui eu já encerro tudo, ó. Judas. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar. Mas, tudo bem. Vamos ficar por aqui. Por aqui a gente encerra. E eu deixo essa observação para vocês. Se Enoque era o sétimo de Adão, é só você contar na genealogia. Você viu em Crônicas? Viu, né? Agora vamos aqui em Gênesis para você ver. Olha aqui, ó. Genealogia de Sete. Ó, Adão gerou a Sete. Adão, Sete. Depois Enos. Depois Cainã, Malalael. Depois Jared. E depois Enoque. Você viu? Sete. Tá aqui, ó. Onde que Caim entra? Lugar nenhum nas escrituras. Ele não era filho de Adão. Então agora você analisa sobre isso tudo que você ouviu. E eu torno a dizer, não é o que eu digo, é o que está escrito. Tá certo? Agora, é muito importante você saber que tudo isso que nós estamos falando aí, ó, é porque Deus tem enviado para essa era que nós estamos vivendo um profeta. Eu tenho muito mais aqui, ó. Eu ia entrar aqui, ó, sobre Jezabel. Jezabel, ela casou com Acabe por influência política. Jezabel, ela era má. Ela era uma assassina, matadora de profetas. Ela teve uma filha chamada Atalia. Ela também era uma semente mau, matadora de profetas. Deus enviou quem? Elias. Era meia-noite de Israel. Era escuridão. O período mais crítico de Israel foi quando Acabe casou com Jezabel, aquela mulher prostituta. Matou Nabote. Para quê? Para poder satisfazer o orgulho de seu esposo Acabe, porque ele queria a terra de Nabote. E Nabote não queria vender porque era uma herdade, era uma herança. Então a única forma que Jezabel teve foi matar ele. Aí pegou e falou assim: toma, levanta agora, Acabe, e toma o que é teu, pega lá a terra. Mas aí apareceu Elias, falando contra ela: você vai morrer e os cães vão lamber a sua carne, e você, Acabe, você vai ter o mesmo fim. Esse é o espírito de Elias. Nós temos também Herodias, aquela que casou com Herodes. Apareceu João Batista, o Elias da era, que falou para Herodes: não te é lícito possuí-la, porque ela tem homem vivo, marido vivo, ela é uma adúltera. Ela ficava nervosa. Um dia a filha dela, foi dançar diante de Herodes. Herodes prometeu até metade do reino. Aí ela foi conversar com a mãe dela influenciou: não, então pede a cabeça de João Batista, porque eu não gosto dele. Não gosta de profeta. Aí pediu a cabeça de João Batista. Agora, nos tempos de hoje, Deus tem enviado um profeta, Elias também, que ele combate quem? Contra essa prostituta de Apocalipse que cometeu adultério, fornicação,
religiosa, tirou o batismo verdadeiro, tirou a existência de um só Deus, matou mais de 68 milhões de cristãos. Aí ele veio para pregar contra ela, entendeu? Agora, dela saíram que outras religiões se mesclaram a ela, que tem a mesma doutrina, o mesmo batismo. Por isso que a Bíblia fala: porém, ela numa cama e suas filhas que cometeram fornicação junto com ela. Aí vem o profeta dessa era e mostra: está aqui, ó, ela quem é. Sai dela, povo meu, para que não seja contaminado com seus atos. E nós temos saído, nós temos reconhecido. Então por isso que isso que vocês estão ouvindo são palavras de profeta. Crei no Senhor vosso Deus e será seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso é o que diz a Bíblia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite.